A paz do Senhor, irmãos. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 33. Salmos 33, 13. Fala assim: O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Amém. Senhor, nós estamos aqui para te engrandecer, meu Pai, te render culto, te render adoração. Entregamos nossas vidas, nossas mãos, nossas vozes a Ti, Senhor, como nosso culto racional, meu Pai. Te entregamos todo o nosso coração, Senhor, te agradecendo por tudo, porque Tu és bom, porque Tu és santo, Senhor. Nós só temos coisas boas para falar do Senhor, por isso estamos aqui para Te engrandecer, meu Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não dele, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me
abraça, me sonda, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinha em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinha em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Minha salvação. Tu
nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar. Vem com cura e todo o seu poder. Manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Tens que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Tens que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar. Com teu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Oh, vem. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, Senhor. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem? És bem-vindo aqui, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amém, irmãos? Queria chamar o irmão Durval.
Alô? Glória a Deus, né? Assim fica melhor, a gente consegue se expressar com mais clareza, né? Deus é maravilhoso. Curve a sua cabeça. Senhor, nessa noite nós queremos colocar na Tua presença nossas vidas, nós queremos Te pedir em nome de Jesus. Assim como diz a Tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. E é nessa expectativa, Senhor, que nós estamos nessa noite, para receber do Senhor todo o conselho, orientação, para que a gente possa prevalecer contra todo e qualquer tipo de armadilha que o nosso inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Amém, queridos? Pode tomar assento. Graça e paz aos irmãos que também estão em casa. Deus abençoe. Espero eu conseguir edificar a vida de cada um, seja em casa, seja aqui no culto presente. O tema da minha ministração nessa noite é um novo corpo glorificado. Quero falar um pouquinho sobre isso, porque há uma expectativa em nosso coração, né? Estamos passando os dias difíceis, onde a gente vai perdendo aquele a quem a gente ama, as pessoas que estão em nossa volta, e a gente fica naquela expectativa, um dia eu também vou partir, como será então, né, isso, né? E essa dúvida há no coração do ser humano em si próprio, né? Isso já faz parte dessa guerra, dessa luta interior, saber como será esse corpo glorificado. A salvação, ela nos traz a esperança da ressurreição. E a ressurreição, ela nos traz a esperança de um novo corpo glorificado. Então, nós cremos na salvação, nós começamos a buscar isso, e isso nos faz ter uma expectativa em nosso coração de receber esse novo corpo. E há muitos relatos encontrados na palavra de Deus a respeito sobre isso, né? A respeito sobre a ressurreição, a respeito das religiões. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, ali ele começou a aprender sobre muitos costumes. E ali eles começou a ver os costumes, as culturas, das crenças, sua fé. E Deus começou a dar conselhos para eles. Eles começaram a receber as leis do Senhor e o Senhor começou a aconselhar e a orientá-los para que eles não viessem perder o que Deus tinha colocado como lei, como obediência para a salvação, para que eles pudessem alcançar o propósito. E o primeiro conselho a respeito disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está em Levíticos. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do princípio ali, para a gente chegar até quando o próprio Jesus ele nos fala com muita clareza a respeito disso, e ele mesmo faz com que a gente venha entender isso, né? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Levíticos 19, 31. Ali ele dá um conselho ao seu povo. Ele diz: não vos voltarei para os negromantes, nem para os adivinhos. Não procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, já nessa época, Deus sabendo do coração, Deus sabendo do trajeto que eles tinham que tomar, eles iriam deparar com pessoas que tinham esse costume.
de procurar pessoas que praticavam esses atos de negromancia, que é a oração direcionada para os mortos, é os adivinhos. E Deus falou para eles, na lei, não procure esse tipo, porque isso é abominação aos meus olhos. Quando nós não temos luz da palavra de Deus, nos dias de hoje ainda a gente encontra pessoas sedentas, pessoas querendo conhecer a Deus, e eles começam a testemunhar e dizer que já foram em todos os lugares e não encontraram Deus, Deus não falou com eles, e há até um desânimo, uma tristeza no coração deles, porque eles não conseguem ouvir a voz do Senhor, porque estão buscando dentro de um conhecimento humano, racional, dentro de culturas que não está estabelecida na lei do Senhor. E falando um pouco sobre isso, a gente pode ir um pouquinho mais à frente, Samuel, no capítulo 28, 1 Samuel, depois das guerras, depois de tudo que tinha acontecido, Samuel já tinha perdido diante do Senhor, já tinha perdido o respaldo, Deus já tinha dito para ele que ele não governaria mais Israel. E ele se encontrou nessa situação, ele se encontrou num ponto onde ele começou a buscar de todas as formas o Senhor, e o Senhor não o respondeu. E ele mesmo conhecendo, sabendo que era proibido na lei do Senhor, ele foi e perguntou para os seus homens de confiança, seus soldados, aonde havia uma mulher feiticeira, para que ele viesse a consultá-la. E é triste a gente ver isso, mas os reis, os sacerdotes e os escribas no Antigo Testamento eram os únicos que tinham o poder da palavra de Deus em suas mãos, os pergaminhos, para conhecer a vontade do Senhor. E a gente vê eles tropeçando, errando. E aí esse homem foi e buscou o Senhor, e ali um espírito se apoderou daquela feiticeira e deu-se a entender, ele entendeu no seu coração, até o escritor fala um pouco sobre isso, que ali surgiu Samuel. Queridos, eu acredito no meu coração que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que quebra princípios. Se Deus falou que não poderia, Deus não iria conceder, não seria o Deus de Israel que colocou essa lei que iria de quebrá-la. E ali um espírito enganador tomou aquela feiticeira e ele foi enganado por ela. E aconteceu que ele foi para a guerra e ali ele acabou sendo exterminado pelos seus inimigos e perdeu a sua própria vida. Porque não encontrou mais graça aos olhos do Senhor, porque o seu coração era mau. Ainda que buscasse, e Deus, o próprio Deus com lágrimas, a palavra fala que ele buscou com lágrimas e não encontrou o arrependimento, porque as suas lágrimas não eram lágrimas de um verdadeiro arrependimento, e sim do interesse próprio, e foi aonde ele acabou se perdendo. Eu vou continuar falando um pouquinho a respeito da ressurreição agora, para que a gente possa entender. Essa é uma maneira errônea em que o povo de Israel buscou a Deus e queria conhecer o que seria o seu destino, como seria o novo corpo, de que maneira surgiria, e foi de uma maneira que não estava de acordo com a vontade de Deus. Daniel, no capítulo 12, fala um pouco a respeito disso, 12:2. Se os irmãos quiserem abrir rapidinho lá, para a gente poder ganhar tempo. Daniel 2. Ele continua falando. Daniel já começa a falar a respeito disso para o povo, da ressurreição. E Daniel aqui ele é um pouco mais profundo, onde a gente consegue entender um pouco melhor. Versículo 12:2,
ele fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Então aqui Daniel já está direcionando, já está falando a respeito da ressurreição, a respeito de duas vidas. Uma será destinada a uma vida eterna, com paz, com graça diante de Deus, e a outra para a vergonha e o horror eterno daqueles que rejeitaram as leis do Senhor. E a gente continuando falando sobre isso, eu quero que os irmãos entrem comigo em Apocalipse, capítulo 20. Vamos falar um pouquinho a respeito do que está em Apocalipse 20, 11. Amém? 20, 11, ele fala: vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achavam escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então aqui, todos os mortos, a palavra de Deus fala, aqueles que não encontraram a graça, que não encontraram a salvação. Essa passagem, ela dá assim a entender que essa passagem aqui, ela está relatando o juízo daqueles que não receberam do Senhor um novo corpo glorificado. Porém, aqui também deixa claro que eles irão de receber um corpo não glorificado, mas receberão e estarão diante do Senhor, e o Senhor irá de julgar a cada um, e eles vão receber as suas obras segundo os feitos que estão escritos neste livro. Então, nós estamos diante de uma situação, estamos vivendo um mundo onde há muitas dúvidas, onde há muita inconstância no coração do próprio crente, na sua caminhada. Tem hora que está bem, tem hora que está firme, tem hora que vacila, tem hora que deixa de lado os caminhos do Senhor, depois volta. Nossos dias de hoje é como os dias do Antigo Testamento. O povo se quebrantava quando vinha a dor e o sofrimento, se apegava a Deus. Quando as coisas estavam bem, relaxavam, buscavam novamente os ídolos, buscavam os feiticeiros, os adivinhos, e novamente Deus tinha que vir corrigir o seu povo. A misericórdia do Senhor não mudou, né? Não é à toa que a gente encontra no Antigo Testamento que ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Isso é bondade de Deus. Deus não é um Deus carrasco, Deus é um Deus de amor e compaixão. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vê que todo aquele estrangeiro que se achegasse até Deus e se apegasse à sua lei, ali Deus resgatava ele, ali eles faziam parte do corpo das tribos de Israel, e ali recebiam do Senhor todas as promessas também que o povo de Israel iria receber.
né? Então, assim, a gente vê que a misericórdia de Deus, ela não muda. Vamos falar um pouquinho das dúvidas agora, né, do Novo Testamento, as dúvidas que estão no nosso coração. Né? Quem não tem dúvidas, né? Já desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, até os dias em que Jesus caminhou nessa terra, sempre houve essa dúvida, sempre houve essa busca por esse entendimento de saber como é que é essa ressurreição, como é que é saber, né, esse novo corpo glorificado. Embora os seus discípulos ainda não tivessem compreendido, a ressurreição, ela veio através da vida de Elias. Elias foi e ressuscitou uma menina. Foi lá e seus pais serviam a Elias cada vez que ele passava. E ali o casal não tinha filhos. Aí recebeu a bênção do Senhor, receberam uma filha. E aconteceu que essa filha adoeceu, ele foi lá e ressuscitou. Mas não ressuscitou em outro corpo. Ressuscitou no mesmo corpo. Né? E a gente falando sobre a ressurreição, falando sobre isso, a gente vê que Jesus, quando se encontrou com uma viúva, e a viúva estava indo levar o seu filho, que também tinha falecido, a dor era intensa, grande. E Deus ali, Jesus teve compaixão dela, e Jesus foi e tocou nos sifs, no caixão, né? Como é que é o nome? Esquife, né? E aquele moço se levantou, mas ele se levantou no mesmo corpo, e mesmo assim não havia entendimento para eles. Né? E vamos falar um pouquinho sobre essas dúvidas. Então vamos lá em Marcos capítulo 6. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso. E para que a gente possa entender um pouquinho mais, antes eu quero correr um pouquinho, e nós vamos no primeiro capítulo de Marcos, que eu quero falar algo aqui, tremendo aqui, para que a gente possa amadurecer a nossa ideia, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, a nossa mente se abra, o nosso coração possa receber o entendimento, para que a gente trilhe um caminho certo. Né? Um caminho com luz, como a palavra de Deus fala, né? A luz que deve resplandecer e nos orientar o caminho. Então, no primeiro capítulo de Marcos, no versículo 21 em diante, ele fala... Todos acharam? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga e maravilhavam-se da sua doutrina, porque não os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Mas Jesus respondeu dizendo: cala-te e saia deste homem. Então nós estamos aqui diante de uma situação ainda bem esclarecedora, onde o próprio Jesus ele fala que o único Espírito que vem da parte de Deus é o Espírito Santo. Esse é o Espírito que veio sobre ele, mas não tinha sido derramado sobre toda a igreja ainda, porque a promessa estava um pouco mais adiante. E todo espírito que se manifestava, Jesus tratava dessa maneira: espírito imundo. E às vezes nós encontramos pessoas que têm os pensamentos fora da palavra de Deus, na sua inocência, na sua pureza, na sua fé, naquilo que eles entendem. Mas a palavra de Deus fala que é muito clara: não existe espírito bom.
O único Espírito bom é o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, aqui a gente começa a ver que Jesus ele começa a colocar as coisas de uma nova forma, de uma nova maneira, para que o seu povo viesse a ser orientado. Vamos para Marcos capítulo 6. Vamos falar das dúvidas que havia no coração desse povo e as nossas também, né? Enquanto nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não somos diferentes. Começamos a pensar um pouquinho diferente quando nós começamos a entender em nosso coração que devemos ler a palavra de Deus, que devemos buscar o Senhor na oração, pedir que o Senhor nos dê essa graça, que os nossos olhos se abram para as Escrituras. Né? 6,14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então veja só, aqui nós vamos voltar para essa ressurreição em que já estava presente na vida daquele povo, onde já tinha acontecido, diante dos olhos daquele povo. Jesus ele foi e ressuscitou a Lázaro. Lázaro foi sepultado, depois de 4 dias Lázaro voltou. Mas ele voltou como Lázaro, como o corpo de Lázaro, restituído. Era Lázaro que estava ali. Então não era uma ressurreição dele mesmo. Não é essa ressurreição aqui que traz a confusão. Ele pensava dessa forma. Não é que era Elias, nenhum dos profetas, ele que estava pensando, era ele que estava declarando isso. E é nisso que a gente precisa compreender, né? Que essas dúvidas estavam no coração deles. Vamos um pouquinho mais, vamos para o capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9, versículo 10. O título da mensagem desse versículo fala a vinda de Elias. Então, fica aí um pequeno conselho para os irmãos. Sempre está lendo os títulos, porque ele sempre vai falar sobre o assunto. Quando a gente cursa uma universidade, quando a gente vai fazer uma prova, tem sempre uma redação a se fazer. E no texto se pede falar sobre o abacateiro. E a pessoa vai lá e fala sobre a plantação de aipim. Ela ganha 0. Então a gente precisa entender que o próprio texto já ajuda você a ter entendimento. Já te dá uma direção. Então aqui mostra as dúvidas deles, vejam só o que eles falaram para o Senhor. Eles guardaram a recomendação perguntando uns aos outros. Seria o ressuscitar dentre os mortos. O que seria o ressuscitar? Interrogando-o, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse, Elias, vindo primeiro, ressuscitará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será afiltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quisera, como a seu respeito está escrito.
Então veja só, queridos, nós estamos aqui, o próprio Jesus falando a respeito dessa dúvida, do que estava passando ao coração, e eles precisavam perguntar isso para o Senhor, porque isso ainda não tinha aberto o entendimento deles. Estava fora do alcance deles entender o que era a ressurreição. Embora eles tivessem visto já Lázaro ressuscitado, embora eles tivessem na sua caminhada visto que Pedro ressuscitou a Dorca, Paulo ressuscitou aquele moço que caiu do 3º andar, e ali ele foi e disse, não se preocupe que ele só está dormindo. Essa ressurreição era uma ressurreição terrena, que Deus estava abreviando e dando para aquelas vidas, porque a sua obra ainda não tinha se completado na vida deles. E quando Lázaro estava caminhando com o Senhor, e a indignação dos fariseus, dos escribas, era tão grande que eles queriam novamente não só matar Jesus, mas matar Lázaro, porque Lázaro estava dando testemunho junto com Jesus que ele tinha ressuscitado, estava ali na frente, era uma prova viva. Então a indignação era grande, não havia quebrantamento, não havia mudança, não havia arrependimento. Aí já estava querendo matar os dois, né? Coisa triste a gente ver o coração do homem dessa forma, tão endurecido. E vamos falar um pouquinho agora a respeito do que ele disse, né? Ele disse que Elias já veio. Veja só, Jesus estava se referindo a João Batista, não à reencarnação de Elias, mas aquele que ministrava no mesmo espírito e virtude. Era o Espírito de Deus. Assim como saía, assim como o Espírito de Deus se apossava dos profetas, dos reis, e de geração em geração, Deus ia fazendo com que o Espírito de Deus tomava os profetas e as leis, e a obra do Senhor iria continuando. Ali o Senhor estava falando que era o Espírito de Deus, que estava dando continuidade para que a obra do Senhor viesse a se cumprir. Então, não era outro corpo, era o Espírito de Deus. A ressurreição estava sendo passada de uma maneira errônea. E nisso Jesus está trazendo agora a luz, ele está trazendo entendimento, para que a gente entenda o que é um novo corpo glorificado. Amém? Jesus é a esperança das nações. O Senhor mostra aos seus discípulos como será em seu corpo, o seu corpo. E nós seremos transformados num novo corpo igual ao dele. Agora nós vamos lá para Lucas, que nós vamos ver um pouquinho do que o Senhor, assim, dessa obra maravilhosa, do que é esse corpo. E por que nós estamos falando a respeito do novo corpo? Por que nós estamos falando da ressurreição? Porque nós precisamos entender, irmãos, que o nosso caminho, ele precisa ser trilhado com humildade, com aquebrantamento, com arrependimento, sondando todos os dias o nosso coração, perguntando ao Espírito Santo como é que está a minha vida. Pois eu tenho dessa salvação, eu tenho esperança da ressurreição, eu tenho esperança de receber um corpo glorificado. Eu não sei como é que é, mas eu tenho esperança, eu quero. E Lucas 24, ele fala aqui um pouquinho a respeito sobre isso. 24, 36. Vamos começar no 36 aqui. Jesus aparece aos seus discípulos. Agora Jesus, ele chegou nessa passagem, ele passou pela morte, ele ressuscitou. Então agora, todos aqueles questionamentos dos seus discípulos que eles passaram,
Então agora Jesus começa a tirar suas dúvidas, porque eles ficaram meio que perdidos. Jesus aparece para eles no versículo 36 e fala: ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estás perturbado? E por que sobem dúvidas em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, que eu agora tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem nele ainda, por causa da alegria, estando admirado, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para que comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então vejam só, quando Jesus ele ressuscita, agora Jesus está ressuscitando uma ressurreição em que ele mesmo se mostra no corpo glorificado. Não a ressurreição que com os seus discípulos, com as pessoas que estavam seguindo, ouvindo, com a compaixão que ele teve do povo. Aqui ele mostra que ele ressuscitou num novo corpo, e era esse corpo que ele estava oferecendo para a igreja. Esse corpo glorificado, que a igreja não entendia. Que o João, Pedro, Paulo, cheios de dúvidas no seu coração, eles mesmos não entendiam o que era esse corpo glorificado. O texto fala sobre isso. Eles ficaram cheios de dúvidas e perguntando. E aqui então Jesus mostra para eles então que corpo é esse. Então, esse é o nosso corpo, irmãos. É um corpo segundo o corpo de Cristo. E ele fala que um espírito não tem corpo, como eu tenho. Tocai-me. Toca aqui, ele disse. E outra passagem fala que ele chamou Judas e disse: olha, Judas, vem cá, toca aqui meu lado, toca aqui as minhas mãos. Não sede incrédulo, mas sede crente. E aí a gente precisa entender, né? Vamos buscar o Senhor, vamos crer no Senhor, vamos fazer essa aliança, vamos se firmar, vamos divulgar esse amor de Jesus. Vamos divulgar essa promessa desse corpo glorificado. Muitos ainda acham que irão de ressurgir algumas vezes ainda para poder alcançar essa dimensão. Queridos, o Senhor é a palavra. O Senhor é o conselho. Tudo que você ouvir, ainda que seja com um bom coração, ainda que seja que as pessoas te passem com um coração puro, verdadeiro, você precisa sondar a palavra de Deus, você precisa saber se está de acordo com as palavras do próprio Jesus. A gente não precisa, né, entrar em contenda, brigar com ninguém, a gente precisa simplesmente só falar desse amor, falar de como a gente vê a palavra de Deus. Está aqui, está escrito. É nessa fé que eu estou consolidado. É nisso que eu creio. E essa é a parte que cabe a nós. Não buscar a contenda, e sim o amor. Amém, queridos? Então, aqui ele fala a respeito disso. E Jesus mostra qual é o corpo. Jesus mostra que nós iremos de celebrar as bodas. Ele fala que aqui ele já estava com fome. Pediu já um pedaço de peixe, um favo de mel. E ele comeu. Né? E ele chamou os seus discípulos. E aqui a palavra fala, não nessa passagem, mas fala que ele transpassou as paredes. Eles estavam num quarto isolado, com medo da sua perseguição, do que estava vindo sobre a igreja. E Jesus ele foi acalmar.
Ele foi, transpassou as paredes e disse: Pai, seja convosco. Sou eu, não sou um espírito. Vede, um espírito não tem corpo. Então a gente olha, se um espírito não tem corpo, então ele não poderia se apossar do corpo de Samuel para poder se apresentar. Não é verdade? Então eu fico com a palavra de Deus, eu não estou aqui para contender com ninguém, eu estou aqui para poder passar um pouquinho daquele que eu conheço da palavra de Deus. Que os irmãos possam entender, que os irmãos que estão em casa entendam que essa é a promessa nossa, é a nossa promessa. Então, creia na palavra de Deus. Se te falar algo diferente daquilo que você vê nas Escrituras, dê um passo atrás. Fique com a palavra. Não passe da palavra. Se a palavra me leva a isso, eu vou ficar nisso. Eu não vou buscar a ciência para explicar as Escrituras, ou para dar um parecer naquilo que eu penso. Eu entendo muito pouco da palavra de Deus, por isso eu fico só com a palavra. E ela é suficiente para me salvar. Amém, queridos? Então Jesus ele começa então a explicar aos seus discípulos a respeito então da ressurreição, do que aconteceu. No versículo 44, a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhe abriram o entendimento e compreenderam as Escrituras. Então Jesus disse: vocês viram o que foi dito através dos profetas? Vocês viram o que foi dito? Hoje se cumpriu. Eu estou aqui diante de vocês. Olhe o meu corpo. Essa é a promessa que eu tenho para vocês. E a palavra fala em Atos dos Apóstolos, fala que então ele permaneceu então mais 40 dias andando com eles, comendo com eles, falando do amor de Jesus, ministrando a palavra de Deus, os apóstolos acompanhando, a multidão acompanhando. Mais de 500 pessoas foram ressuscitadas quando ele ressuscitou. Todos davam testemunhos, então era notório o que tinha acontecido. Não havia mais dúvida para aquele povo. Esse povo que estava em volta dele. Os segredos do céu foram revelados a eles, porque eles escolheram andar com o Senhor Jesus. Para outros não havia um entendimento, outros o mataram, o crucificaram, mas para esse, as promessas se multiplicaram. Cada vez que eles caminhavam mais com o Senhor, mais eles entendiam do Senhor. E aqui Jesus então explica para eles, os seus olhos viram, o seu coração entendeu, e eles conseguiram então compreender. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Então no Novo Testamento, quando isso acontece, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, seus apóstolos saem a falar da palavra de Deus com intrepidez, com confiança, porque nada mais agora havia dúvida no coração deles, já estava tudo muito claro e eles queriam aquela promessa. A palavra fala que eles ficaram olhando, quando Jesus foi se despedir deles e deu a promessa do Espírito Santo, eles ficaram olhando para o céu, se derramaram em tristeza e lágrimas, porque o seu Senhor estava subindo, e eles proporam no coração deles: um dia eu vou estar com o Senhor. Um dia eu vou estar morando do lado dele. Amém, queridos? Que isso fique a cada dia mais, essa convicção em nosso coração, para a gente poder compreender um pouco mais a respeito disso. Os apóstolos começaram então a falar a respeito
da ressurreição, da salvação. Esse é o objetivo do Evangelho, é pregar sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre o novo corpo glorificado, sobre as promessas do Senhor. E Paulo dá testemunho disso, porque Paulo também teve a sua experiência a caminho de Damasco, e ali ele também se encontrou com o Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala do novo corpo, o corpo transformado. 1 Coríntios 15, 51, 52, ele fala um pouquinho a respeito disso. 1 Coríntios 15. Deus é bom, queridos. Quem anda com o Senhor não é confundido, não se deixa se enganar. Quem medita na palavra de Deus, a cada dia, Deus fala um pouco mais, esclarece, tira as suas dúvidas. Deus é bom. Versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então a palavra de Deus fala ali que num piscar de olhos, esse mesmo corpo, não é outro corpo, é esse daqui, virá sobre o nosso corpo uma unção, virá sobre nós um derramar do Espírito sobre a nossa vida, e o nosso corpo, num piscar de olhos, será transformado num corpo glorificado. Coisa linda da gente ver, né? Coisa linda a gente ver. E não é só essa passagem que fala. Nós temos outras passagens, eu vou citar mais uma. Em 1 Tessalonicenses 4, vamos lá para a gente poder meditar um pouquinho a respeito disso. (16 e 17). Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Coisa linda. Então aqui ele fala, ele continua ministrando, falando ao coração nas cartas, que essa é a esperança do seu povo, daquele que crê no Senhor Jesus, que ainda que o nosso corpo venha a perecer, nós temos essa promessa. Ainda que a gente sofra com as enfermidades, e um dia a gente, pela idade ou pela doença, ou por qualquer outro motivo, a gente vier perder essa vida, aquele que está firmado no Senhor receberá dele essa promessa. Amém? Essa é a mensagem, queridos. O desejo do meu coração é que cada um de nós, e do porquê que eu escolhi no meu coração falar sobre esse novo corpo glorificado. Porque muitos ainda que caminham com o Senhor ainda não têm essa convicção no coração. Muitos ainda buscam outras religiões que não respaldam a palavra de Deus. E se ela contradiz a palavra de Deus, queridos, ela não vem do céu. Então a gente precisa tomar uma decisão em nosso coração.
Ou eu sigo o Senhor, que é o Salvador da minha vida, ou eu sigo apenas uma religião. Mas no Senhor há salvação. Nos conselhos do Senhor há salvação. E é para isso que Ele deixou as Escrituras. Para que a gente viesse a ser resgatado por Ele. Para que a gente viesse a nos arrepender dos nossos pecados. Devemos tomar uma postura todos os dias. Em decidir não pecar. Em decidir não voltar atrás em nossa fé. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar cada um que está em sua casa, pudesse curvar a sua cabeça agora comigo. Gostaria de fazer uma oração. Você que está aqui presente nesse culto, curva a sua cabeça. Vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração, queridos, e quero te convidar a fazer uma oração recebendo Jesus como único Senhor e Salvador. Senão todo esse conhecimento que hoje você recebeu do Senhor será em vão. Ou você professa a sua fé em atos de obediência, ou você permanece apenas numa religião. Você precisa decidir ser obediente ao Senhor. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, cada um, Senhor, que está com a cabeça curvada em suas casas. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo continue ministrando a cada coração. Te peço, Senhor, que todo espírito de confusão, todo espírito de engano, todo engodo, venha cair por terra, que o Senhor possa trazer, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa trazer vida a cada um. Eu oro te pedindo, Senhor, vem estar ministrando ao coração dos Teus filhos. Ore comigo agora, queridos, recebendo o Senhor como único Salvador da sua vida. Senhor Jesus, nessa noite eu quero colocar na Tua presença a minha vida. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero te pedir, na verdade, me dar entendimento do que é pecado, do que é mal aos Teus olhos. Porque a minha ignorância não deixa ver, Senhor. Eu oro te pedindo, lava, em nome de Jesus, as minhas vestes, lava as minhas vestes. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Nessa noite, Senhor, eu escolho receber o Senhor como único Salvador da minha vida. Eu te peço, Senhor, receba a minha vida, Senhor. Que de hoje em diante, Pai, eu possa caminhar junto contigo. Espírito Santo, vem estar me ajudando a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, queridos?